A palavra dogma vem do grego e significa opinião, princípio, que se acredita ser verdade. Ou seja, são princípios básicos que são os pontos de partida da nossa fé. São verdades de fé baseadas em fatos narrados na Sagrada Escritura ou em consequência direta desses fatos, e são proclamados solenemente por concílios ou por papas. Sobre Nossa Senhora, a Igreja proclamou 4 dogmas, que vamos começar a refletir hoje. Eu sou Roberto Oliveira e você está no programa De Maria Nunquam Satis no canal Devotos de Carlo Acutis Brasil. Salve Maria! Quando a Igreja proclama um dogma sobre Nossa Senhora, ela quer deixar clara uma verdade a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, o primeiro dos 4 dogmas marianos é o da maternidade divina de Maria. Primeiro historicamente e primeiro como razão de ser de todos os outros. O dogma que declara a verdade de fé que Maria Santíssima é Mãe de Deus foi proclamado pelo Concílio de Éfeso no ano de 431. Maria Santíssima, nesse concílio, recebeu o título de Theotokos, palavra grega que diz exatamente Mãe de Deus, porque era insuficiente chamá-la de Christotokos, ou seja, Mãe de Cristo. Mas a discussão sobre a maternidade divina de Maria vinha de muito antes. A primeira oração a Nossa Senhora de que se tem notícia, o Subtum Praesidium, foi encontrada em um pergaminho do século III e comprova a crença dos primeiros cristãos na maternidade divina de Maria. A oração começa assim: à vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Entretanto, nos primeiros séculos da Igreja, houve uma acirrada discussão teológica sobre isso. A controvérsia começou em 325, no Concílio de Nicéia, quando um bispo chamado Ário levantou publicamente a tese de que Nosso Senhor Jesus Cristo não era Deus, mas tão somente homem. Tal afirmação causou tanta indignação aos presentes, a ponto de um bispo chamado Nicolau de Mira, este que séculos depois foi a inspiração para a figura folclórica do Papai Noel, se levantou e lhe deu uma resposta totalmente inesperada. Já cansado da insolência de Ário e de ver desonradas por sua boca a pessoa divina de Jesus Cristo e a maternidade divina de Nossa Senhora, conta-se que o corajoso bispo confrontou fisicamente o herege, esbofeteando-lhe a boca. Os bispos ao redor se assustaram e, mesmo discordando de Ário, viram-se obrigados a punir o zelo excessivo de Nicolau, trancafiando o bispo na prisão e confiscando seu palio e a cópia que ele tinha dos evangelhos, destituindo-lhe assim da sua dignidade episcopal. Entretanto, a resposta do céu à ira zelosa de Nicolau foi bem outra. Alguns dias depois do ocorrido, os próprios Jesus e Maria o visitaram em sua cela. Jesus teria perguntado a São Nicolau: por que estás aqui? E Nicolau respondeu: estou aqui porque vos amo, meu Deus e Senhor. E imediatamente, Jesus e Maria lhe entregaram novamente os símbolos da sua dignidade episcopal. É por isso que em muitos ícones do santo é possível vê-lo ladeado de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, respectivamente, com um livro e um palio episcopal nas mãos. Destituído do ofício episcopal por seus irmãos, então o bispo de Mira terminou o grande concílio de Nicéia, readmitido diretamente pelo próprio Deus. A discussão teológica prosseguiu então no concílio seguinte em Éfeso. A controvérsia era chefiada de um lado pelo patriarca de Constantinopla, Nestório, que era bispo, e por outro lado o patriarca de Alexandria, o bispo também Cirilo. Ambos eram exímios pregadores, teólogos refinados e excelentes bispos. Por isso, ambas as correntes tinham seguidores entre bispos, padres e leigos. Nestório ensinava que Maria era só mãe do Cristo homem, porque lhe parecia absurdo uma criatura ser a mãe do Criador. Cirilo, por sua vez, contestava com veemência, afirmando que não poderia haver 2 Cristos,
um homem e um Deus. E havendo um Cristo só, embora com duas naturezas inseparáveis, Maria era mãe do Cristo homem e mãe do Cristo Deus. Portanto, sua maternidade era tão divina quanto humana. Sendo assim, ela era verdadeiramente Theotokos, mãe de Deus. O concílio deu razão a Cirilo e declarou como heresia a posição de Nestório, que humildemente se retirou da vida pública e voltou à vida de monge. Assim, o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora nos afirma categoricamente que nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, tendo em sua adorável pessoa as duas naturezas, humana e divina, de maneira inseparável a partir da encarnação no ventre de Nossa Senhora. Isso é o que a teologia chama de união hipostática. A nossa história de hoje nos leva até a Espanha, no século VIII. Em uma pequena vila fortificada, era venerada uma belíssima imagem de Nossa Senhora com seu filho nos braços, que, segundo a tradição, fora um presente do próprio apóstolo São Tiago e levada até aquele lugar por um de seus discípulos no ano de 38 depois de Cristo. No ano de 712, os muçulmanos haviam dominado toda a Península Ibérica e corriam notícias de que se aproximavam também daquela região. Os habitantes daquela vila, temendo por seu maior tesouro, resolveram esconder a imagem da Virgem em um buraco na muralha da cidade. E, como último ato de veneração àquela imagem, deixaram 2 círios acesos antes de fechar cuidadosamente o local, deixando-o camuflado. Aquela imagem ficou esquecida durante mais de 300 anos, até o ano de 1085, quando o rei católico Alfonso VI conquista Toledo e com ela a pequena cidade vizinha, que nesse momento já era mais importante devido à sua posição estratégica e até tinha um nome, se chamava Magritte. Quando o rei chegou a Magritte, ouviu histórias sobre a imagem perdida da Virgem e decidiu a todo custo encontrá-la. Com medo de que os muçulmanos encontrassem a imagem, a história da sua existência foi passada entre as gerações apenas de boca, fazendo com que muitos detalhes da história se perdessem, inclusive o local exato da muralha onde a imagem tinha sido escondida. Depois de muitas tentativas frustradas e muito tempo perdido à procura da imagem que teimava em não aparecer, o rei Alfonso VI decidiu fazer uma última tentativa. Mandou celebrar uma Santa Missa e após organizou uma solene procissão, encabeçada pelo próprio rei e com a presença da nobreza e de todas as autoridades eclesiásticas, para andar em volta da muralha, rogando a Deus um sinal divino de onde poderia estar aquela imagem. Diz a história que quando o cortejo passava pelo local hoje conhecido como Cuesta de la Vega, umas pedras do muro cederam e caíram ao chão, deixando a descoberto o local onde a Virgem estava escondida e com as velas ainda acesas 3 séculos depois. E eis ali a belíssima imagem da Virgem, intacta, apenas com o rosto levemente enegrecido por causa da fumaça das 2 velas, que permaneceram milagrosamente acesas por 3 séculos e meio. Dom Afonso VI quis que então aquela imagem passasse a ser conhecida como Santa Maria la Real de Almudena, por haver permanecido tantos séculos escondida em um local da muralha perto do Almudin, ou seja, o armazém que os mouros ali haviam instalado. Pouco depois da morte de Dom Afonso VI, a cidadezinha foi mais uma vez atacada pelos mouros, comandados dessa vez por Ali Aben Jusset. Mais uma vez, a cidade estava totalmente despreparada para a defesa e foi pega de surpresa pelo ataque dos muçulmanos. O chefe dos invasores determinou então manter o cerco à cidade até que a fome obrigasse o povo a se render.
O povo daquela cidade então recorreu mais uma vez à Virgem, que os atendeu. Uma peste terrível assolou todo o acampamento inimigo, e os que não foram atingidos pela peste foram obrigados a fugir em desespero. Um novo assalto ocorreu 20 anos depois. Os sarracenos usaram a mesma tática, sitiaram a cidade e cercaram a cidade esperando a rendição por causa da fome. Quando na cidadezinha já não tinham o que comer, uns meninos que brincavam junto à igreja acabaram por abrir um pequeno buraco num dos pilares da igreja. Por ele começou a escorrer um pó branco, que depois se verificou ser farinha de trigo de excelente qualidade. Derrubaram então uma parede lateral da igreja, onde o pilar se encostava, e descobriu-se ali um silo desconhecido. O trigo daquele silo era tão abundante, que os espanhóis jogaram parte dele sobre os mouros, exibindo fartura, para que eles perdessem a esperança de vencê-los pela fome. E os mouros, mais uma vez, bateram em retirada. A essa imagem também recorreu Santo Isidro, lavrador, quando seu filho caiu num poço. Assim que ele suplicou à Virgem, as águas do poço começaram a subir suavemente, até que o pai pôde resgatar o seu filho são e salvo. A milagrosa imagem é esculpida em madeira odorífica que lembra os cedros do Líbano. A pintura é tão consistente que mesmo os desgastes naturais do tempo não conseguiram deteriorá-la. E uma particularidade surpreendente, comprovada pela história. Por mais que tentaram fazer uma cópia idêntica à imagem original, muitos artistas tentaram reproduzi-la, mas foi impossível fazer uma imagem réplica com tamanha beleza. Assim, o Papa São Pio X confirmou por decreto aquilo que já era vivido por aquela população. Santa Maria la Real de la Almudena se tornou oficialmente a padroeira da cidade de Madrid. Nestes tempos de grande provação, a história da Virgem de la Almudena nos traz uma preciosa lição. Se mantivermos acesas as velas da fé e da esperança, não importa qual seja a provação, mais cedo ou mais tarde ela irá ceder, a muralha vai cair e revelar a beleza e a grandeza das graças que nosso Senhor nos reserva. Afinal, como disse o apóstolo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que não vejamos, ainda que não percebamos, de todas as circunstâncias adversas que nos acontecem, Deus sempre haverá de tirar um bem maior. Portanto, peçamos a Nossa Senhora que aumente a nossa fé e fortaleça a nossa esperança, ainda que estejamos atravessando os momentos mais difíceis. Agora, a nossa peregrinação espiritual irá até a Catedral de la Almudena, em Madrid, visitar a Mãe de Deus em sua imagem milagrosa. Roguemos a ela a graça de mantermos sempre vivas em nossas almas as chamas da fé e da esperança. Rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer
que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora de La Almudenha, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E assim terminamos mais um programa. Compartilhe esse vídeo com quem você ama para que mais e mais pessoas possam amar a Jesus por meio de Maria Santíssima. Assista também a nossa programação semanal, com muita coisa boa preparada com carinho para você. E não se esqueça de que todo dia às 19 horas de Brasília temos encontro marcado com Nossa Senhora, rezando o Santo Terço ao vivo no Instagram com o Padre Fábio Vieira. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Salve Maria!